Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Topocast e hoje com o Padre Cleiton falando de uma forma diferente de empreender, né? Usando como que ele ajuda pequenos empreendedores na sua paróquia, na sua igreja. Tudo bom, Padre Cleiton? Tudo bom, Lucas? Um prazer estar aqui com vocês, Gustavo. Um grande prazer. Primeiro eu quero dizer também que é um prazer nosso e eu acho que das entrevistas que a gente já teve aqui, essa é a sexta. Essa eu acho que é a mais desafiadora tanto para nós, desde que a gente começou a fazer isso, e também é uma das mais interessantes. Eu espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, que curta e que receba a mensagem. Vamos começar um pouquinho? Vamos. Padre Cleiton, conta um pouco para nós da sua infância, como que foi, aonde o senhor cresceu. Certo, eu sou poaense, então a minha infância toda na cidade de Poá, então estou em casa, bastante. Tudo que eu venho fazer em Poá, reencontrar pessoas, sempre é motivo de muita alegria. Então, assim, sempre gosto de dizer isso, né? Poá é para mim não só um berço do início da vida assim comum, mas também espiritual, intelectual, né? E assim, tive uma infância muito boa, muito divertida. De brincar muito na rua, andar de bicicleta. Não tenho hoje um porte atlético, porque os anos do seminário do sacerdócio vão acrescentando um pouco de massa no corpo da gente e a gente fica lutando um pouco com isso. Mas, assim, uma infância muito boa. Meus pais são vivos até hoje, comemoraram há pouco tempo 55 anos de casados, deram pra gente um apoio emocional, familiar assim muito grande. Nós somos em 5 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, né? Então, os irmãos muito próximos, sempre muito brincalhões até hoje. Então, a minha infância, assim, tem muita coisa boa para lembrar e nela ali já se misturavam muitas coisas, né? Eu sempre tinha um desejo muito grande de 2 coisas, que eu achava que poderiam ser 2 caminhos diferentes e depois coincidiram num só, né? Que era ser padre e ser professor. E hoje eu tenho a alegria de ser padre e professor, né? Então, um pouco da minha infância, isso daí. Certo. E aí, com o padre, antes de fazer o sacerdócio, o seminário, o senhor trabalhou antes, né? Sim, eu tenho uma paixão pelos idiomas, né? E naquele momento da adolescência, a grande paixão era falar inglês, ouvia muita música, tentava entender e estudava muita coisa por conta, né? Naquele período, eu lembro de algumas dificuldades que eu não conseguia ainda me matricular. Então, tinha uma escola, posso falar o nome da escola? Pode. Porque eu tenho um amor por eles, assim, a escola Hayward de Idiomas. Tem Poá, tem Itacoaxetuba, né? Então, quem tiver aí quiser se inscrever lá, eu recomendo, porque visceralmente sou muito unido a eles, né? E eu fazia quase todo mês o orçamento do curso. E aí eu voltava pro meu pai e falava, esse mês ainda não dá. Então, aconteceu uma vez uma coisa muito curiosa, que o próprio dono me atendeu e já via meu movimento lá. E aí ele disse assim, olha, o que você vem aqui quase que todo mês e não faz inscrição? Eu falei, eu fui muito claro. Eu falei, meu pai quer me colocar no curso e tal, mas cada período tem alguma dificuldade e ele ainda não tem as condições para isso. E aí ele falou, não, eu achava que você era espião. E assim, ele foi muito legal, o Carlos Eduardo, né? Tenho muita gratidão por ele. Ele me deu uma bolsa, então meus pais pagavam o material, eu fazia o curso. E ali foi a minha primeira experiência de várias coisas. De responsabilidade, de trabalho, então comecei a dar aula de reforço, fazer algumas coisas desse tipo. Depois tive a oportunidade de prosseguir estudando um pouco mais. E com 16 anos eu podia ser registrado, então assumi uma primeira turma. E foi uma experiência, dei aula para criança, depois dei aula para adulto, para pessoas mais velhas, né, com as pessoas mais idosas assim. Eu desenvolvi um jeito mais simples de explicar, de resolver problemas da aprendizagem do inglês. E foi uma experiência, assim, para mim maravilhosa, né? E tanto é que quando eu fui fazendo o questionamento, o que eu queria fazer da minha vida, me doía muito largar, né? E foi muito engraçada a experiência, assim, mantive sempre muito contato com eles, sou muito grato por tudo isso. Mas aí depois decidi ir para o seminário. No começo ainda ficava arranjando uma oportunidade de falar inglês, de testar, de ajudar as pessoas a aprenderem. Depois tudo foi exigindo muito mais, mas sempre continuei estudando inglês, treinando. Tenho
uma irmã que também é professora de inglês, e lá nessa experiência de trabalho, então sintetizou muita coisa, assim. Hoje eu sou um professor mais suave do que eu fui no começo, porque você pensa, uma responsabilidade dessa na mão de um adolescente, você realmente assume comportamentos que não são ainda da sua idade. Sim, né? até porque você não tem bagagem suficiente. Não, e tinha treinamento, o aspecto pedagógico, além do técnico, né, de falar o idioma, mas não tem maturidade de vida. Gente, eu falo bastante, vocês interrompam. Não, pode lá. Porque senão daqui a pouco eu tô fazendo homilia. Não, mas é bacana que, é igual o padre falou, né? Queria juntar, né, o desejo de ser padre, né, com ser professor, e hoje que ele não consegue conciliar, mas a vida de ensino já começou muito cedo, né? Sim. E pode mostrar que isso é uma paixão, né? Uma vocação. E ensinar, eu acredito que seja a profissão mais linda que tenha, é o professor. Quando você disponibiliza o seu tempo para você ensinar alguém, né, alguma pessoa, para mim é maravilhoso. É que ensinar não é uma profissão que ela é egoísta, né? Você não tem o egoísmo, não pode estar não dentro, combina senão com não magistério. flui, nem para quem está ensinando E nem para quem está e aprendendo. muito menos para quem está aprendendo. Perfeito. E aí, com quantos anos o senhor vai para o seminário? Eu entrei com 18 anos, mas assim, 18 para 19, né? Então, eu tinha encerrado já o ensino médio, fazia no Simon o técnico em processamento de dados, tinha concluído, né, aqueles 3 anos. Fiquei 1 ano ainda só trabalhando, né, fazendo aquele monte de projeto de adolescente. Cada dia você acredita que domina o mundo de um modo, né? Então, e aí depois fiz o discernimento vocacional para entrar no seminário. Então, entrei no dia 29 de janeiro de 98. Então, já tem um bom tempo. O padre falou de discernimento vocacional. O que seria isso para quem nos ouve? O discernimento vocacional. A palavra discernimento é uma palavra muito complicada. Ela significa uma espécie de avaliação global das coisas, identificar a sua capacidade, o quanto de liberdade você tem para tomar uma determinada decisão. E como discernimento vocacional, então chegar àquele balanço, quero ou não quero ingressar ao seminário. E depois, estando lá, quero ou não quero continuar. E quando vai concluindo, quero ou não quero ser sacerdote. Né? E depois esse discernimento vocacional ele continua o resto da vida, porque você vira padre e não resolveu o problema. Vai aparecendo uma série de coisas que você tem que dar conta, que você tem que responder, e esse discernimento vocacional sempre vai ser esse, né? Nesse momento, com essas pessoas com quem eu convivo, o que Deus pede de mim? Eu acredito assim que as pessoas podem estar até mesmo questionando, né, entrevistando hoje o senhor como padre, mas se olhando para um outro lado da situação, ser padre também é ser empreendedor, só que não empreendedor em dinheiro material, mas empreendedor em almas, né, em ajudar pessoas e acolher, né, no seu caminho espiritual. Eu vejo dessa forma, né, a pessoa que ela se vocaciona para Deus, para mim é a pessoa que é a pessoa mais rica do mundo. E na verdade aí tem uma coisa legal, quando você faz análise das profissões que mais tem alegria e que mais tem estresse, o sacerdócio são nas duas. Né? Mais tem alegria porque você está fazendo ali o que é a sua rotina, está muito no seu coração. Realmente te estressa porque o objetivo que você poderia colocar como marcador, você nunca alcança. Então, por exemplo, eu quero evangelizar as famílias. Passo a vida evangelizando. Resolvo todos os problemas? Não. Então, enquanto que um engenheiro ele se propõe construir um prédio e ele consegue em 2, 3 anos, dentro de um ritmo, esse prédio se conclui, aquilo que eu trabalho de evangelizar nunca. Então é muito engraçado isso, tá? Entre as profissões que mais dão alegria, hoje se fala muito de burnout, né? São as profissões que também podem mais te empurrar para uma situação de burnout. Hoje nós entrevistamos um outro entrevistado e falamos sobre a crise de burnout, né? Que vem afligindo muitos dos jovens, né, ultimamente, né? E eu acho que acredito também, como você falou, né? É a profissão que traz mais alegrias, mais estresse, mas também que mais se compadece com as pessoas que estão ao redor, porque eu acho que deve chegar inúmeros casos para o padre resolver, ajudar, direcionar, né? Sim. E aí a gente entra um pouco assim, esse despertar de acompanhar o empreendedor. Então toda crise que a gente tem,
a gente sempre vive primeiro de um modo muito pessoal. Então eu sofro e isso é um problema meu. A minha angústia, a minha derrota, o fracasso, o acesso, o sucesso é uma questão minha. Mas depois você vai identificando que essas coisas fazem parte de uma rotina na qual você está inserido. Então é muito legal porque acompanhar essas dores vai te ajudando a perceber que padrões se repetem. Por exemplo, um casal inicia um casamento, feliz da vida, diante do altar, tudo muito bonito, o pessoal tudo esticadinho, maquiadinho e tal. Amanhã ou depois isso tudo não faz parte do dia a dia. Vão aparecendo problemas. Não são só seus. Fazem parte do processo no qual você está. Então, o empreendedor ele vai lidar com crises. Crise vocacional. Eu sempre falo que empreender é como se fosse uma espécie de uma cebola que a gente vai descascando. Então, a gente sempre olha primeiro um pouco a casca. A casca é o quê? Eu consigo vender ou não vendo, eu consigo ter negócio, cliente, então é esse elemento mais negociável. Depois, uma outra camada dessas cascas, né, do empreender, tem a ver com o quanto você resolve os problemas das pessoas, né? O que você faz tem utilidade, tem aplicabilidade. Só que às vezes uma coisa ela pode ser extremamente útil e as pessoas não se deram conta. Então, quando a gente olha a história de alguns inventores, eles inventaram coisas muito antes que as pessoas precisassem. Tinha utilidade, mas naquele momento ninguém reconheceu. E aí, naquela camada mais profunda do empreender, é o sentido do propósito, é aquilo que tem a ver com a sua vida, os seus valores. É aquela coisa que você sente que só você veio para fazer. Eu acompanho, o Lucas falou no começo, que a gente acompanha muito podcast e tem uma coisa que eu acho que linka muito com isso, que é qual é o seu chamado, né? É como se fosse quase um chamado. Então, hoje, de novo, de manhã, a gente entrevistou o Leandro e ele fala que mesmo trabalhando, teve um tempo que ele trabalhou em paralelo, então com a empresa dele e trabalhando como CLT, que o chamado dele, vindo da parte de Deus, era para fazer o que ele faz hoje. E às vezes foi o que ele abordou, não era mais sobre dinheiro. Chega um momento que não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre o que você pode fazer, sobre venda, é sobre qual é o seu chamado, qual é nessa cebola, qual é o centro dela. Sim, e o centro é onde está o teu coração, e isso é o que vai te sustentar nos momentos de crise. Eu acho engraçado porque assim, na vida de todas as pessoas, e viver é empreender, você tem um momento em que tudo é colocado numa balança e está pendendo mais para que você desista, para que você abandone, não é o momento, não é para você, não é agora. E tem alguma coisa que pesa muito mais e faz você prosseguir. E é aquilo que está no seu coração. Então, quando você é guiado por esses princípios, você tem aí uma espécie de uma bússola, sabe? O caminho está um pouco mais plano, maravilha, ele está um pouco mais bagunçado, vão dar um jeito e vão... Mas essa bússola, ela não pode ser perdida, porque é aquilo que está lá no profundo da sua vida, é aquilo que você sente que só você vai poder fazer. E eu acho que essa é a luz que guia todo empreendedor, né? Eu costumo dizer que você empreender é como se estivesse numa montanha-russa, né? Muitas das vezes tem altos e baixos e constância, né? Mas você tem que saber lidar com o seu alto para não deixar a sua arrogância, a sua prepotência sobressair. Você tem que saber lidar com o baixo, né? De não desistir, mas perseverar e manter a constância entre os dois, né? Que eu acho que é o mais difícil de tudo. Sim, sim. Equilíbrio é uma coisa enrolada, né? Equilíbrio a gente sempre está procurando ter, mas não tem, né? Você sempre está indo para um lado ou para o outro. Sempre dá uma fugidinha. E o senhor falou um pouquinho atrás, né, que já tinha um desejo de ser padre, né, de ser professor, mas conta um pouquinho mais como que o senhor decidiu ser padre, onde o senhor achou a sua vocação, o seu chamado mesmo. Até um período de seminário também, você tem alguma história? O período, na verdade, assim, minha vida não tem nada de muito extraordinário, muito rotineiro. Não, mas é que eu acho que pode pro público, né? Sim, por exemplo, o meu esquema familiar, por exemplo, nunca teve assim confronto com o pai, com a mãe, né? Então não tinha confronto com o patrão, não tinha confronto com... Sempre muito harmônico, né? Sempre procurei bastante assim. Talvez um psicólogo acompanhe, mas esse cara tem um problema, né? Não tem problema, estou aqui para isso. A gente se expõe também para ser avaliado, né? Mas assim, foram 3 anos estudando filosofia. E a filosofia é aquela ciência que abre a mente da gente para você se tornar realmente chato, mas profissionalmente chato, né?
por que as coisas são assim, por que elas não podem ser diferentes. Abre questionamentos, né? Por que eu penso o que eu penso, da maneira que eu penso, o que envolve tudo isso. Então, é a ciência da chatice mesmo, mas uma chatice profissional, não é por falta de um bom caráter, sei lá. E depois a teologia que aborda pra gente aquele conteúdo da fé de uma maneira mais organizada, né? Então, assim, todo mundo se alimenta, mas ao olhar de uma nutricionista, você pode até experimentar que o que você come é prazeroso, mas em algum tempo está lá atrapalhando, dando um ataque cardíaco em você. Então, a teologia é a mesma coisa. Ela olha a experiência da fé das pessoas e ela tenta fazer os discernimentos sobre qual caminho talvez seja o mais adequado. Então, foram 3 anos estudando filosofia, 4 anos estudando teologia, e aí depois eu fui fazendo uns acréscimos, né? Eu fiz um mestrado em bioética, que é dentro da teologia e da filosofia, uma análise sobre como a medicina, a ciência responde eticamente sobre a vida. Então, não é porque alguma coisa é tecnicamente possível diante da medicina que seja humanamente válida, né? Eu poderia projetar um ser humano para ter, sei lá, 3 orelhas. Eu crio um sistema para isso, mas é correto criar uma pessoa dessa maneira? Então, a bioética vai nessa linha. Depois eu tive a oportunidade de ir para Roma, e lá eu fiz o mestrado e doutorado em teologia moral, que eu sempre estou dentro do quê? Aquela área do conhecimento da teologia e da filosofia que te ajuda a responder como eu vivo melhor. Então a teologia moral ela não te dá um catálogo sobre os bons comportamentos de um cristão, mas é o processo com o qual você constrói a sua identidade como cristão. Então, dentro do contexto que você está. E esse processo de seminário até a sua finalização em virar realmente padre, ela demora quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Depois de padre que eu fiz o mestrado, doutorado e tal. Sim, eu acredito que deve ter sido uma experiência muito boa fazendo em Roma, né? E lá o senhor fazia no idioma inglês, porque eu acredito que em português não, em italiano. Em italiano. Não, mas lá em Roma você fala qualquer coisa eles te entendem. Porque eles são acostumados, porque assim, ó. Acostumado a receber turista. Há muito turista, muito. Os professores lá geralmente falam umas 5, 6 línguas. Então todo mundo se compreende, se não se compreende, finge para não dar gafe, né? Então tem um pouco isso. Mas lá, então, eu estudava lá italiano, já conhecia um pouco do espanhol, estudei lá também um pouco de francês, mas o inglês, o italiano e o espanhol eu me viro muito bem, né? Agora o francês é sempre um pouco mais complicado. E aí você vai desenvolvendo esses idiomas. Geralmente os cursos lá são todos em italiano, você pode apresentar os trabalhos na sua língua, ou pelo menos num conjunto de línguas que aqueles professores falam, né? Então a defesa da tese, eu fiz todo o trabalho, a tese de doutorado em português. O meu professor, ele era argentino, então lia português e às vezes me corrigia melhor do que eu entendia o português. Mas a defesa foi em italiano, né? E o doutorado foi um empreendimento, né? Tinha ali um investimento, tinha um prazo, tinha que ter resultado, eu tinha que ter um procedimento também para fazer dentro daquilo que era o previsto, e graças a Deus consegui, né? Então, assim, e aí retornei no finalzinho de 2015, 2016 já estava voltando. Mas já tinha essa ideia que a senhora aborda hoje, ou essa ideia começa a surgir com a reunião aqui, colaboração? Sim, não. Eu sempre me perguntei, então é o seguinte, as coisas elas estão presentes, mas nem sempre a gente ainda deu nome para elas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre me perguntava era assim, por que você vai iniciando um projeto e você encontra algumas pessoas que te apoiam e esse projeto não vai para frente? É só por maldade das pessoas que não aderem? Isso é um projeto bom, vai fazer bem para elas? Onde tem um caminho de erro? E procurava, por exemplo, algumas respostas dentro da teologia, problema de conversão. Você está pegado a um costume, você não quer mudar aquele costume e tal, e assim vai. Eu encontrei isso em outras coisas. Então, essas inquietações, elas foram se mantendo. Teve um período que eu tive a influência muito importante de uma profissional de comunicação de imprensa, que ela me ajudou a dar mais visibilidade a trabalhos que a gente faz numa paróquia e que são muito bons e ninguém fica sabendo, e a gente reúne numa comunidade profissionais de muita qualidade. E você coloca um psicólogo que vem de graça, dar formação, orientação, e as pessoas tratam como se aquilo não tivesse importância. Então, ela me ajudou muito a identificar isso. Quando foi em 2019,
Então eu senti a necessidade de dar um pouco mais de formalidade a alguns trabalhos que eu fazia. Como eu estava dizendo até em particular para vocês, eu tenho alguns livros publicados por editora e independente, e aí você começa a vender, vai dando um certo volume. Como é que você organiza isso fiscalmente, né? Já pensou o padre amanhã preso porque... né? Então, a gente tem declaração de imposto de renda, mas quando você tem uma movimentação comercial é uma outra coisa. Sim. Então, eu pedi autorização ao bispo, abri uma MEI para poder dar vazão e organização disso de uma maneira concentrada. Então, a minha MEI funciona como livraria online e também como uma base para os cursos que eu vendo, que eu faço, sim, né? E tudo. Então, fui organizando isso. Final de 2019, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação nessa área. E aí foi onde eu encontrei a Fundação Getúlio Vargas, tinha uma pós-graduação online de marketing e mídias digitais. Então, para mim foi assim, era o que eu precisava para organizar um monte de entendimento. E aí, lá no marketing, eu encontrei uma resposta. Por que alguns projetos eles não vão para frente? Então, vocês já devem ter visto aquela curva de comportamento das pessoas quando elas vão aderindo a uma novidade. Sobre engajamento, né? Sobre engajamento. Então, você tem lá 2,5% que abraçam qualquer ideia, porque esse povo adora uma novidade. É os early adopters. Isso, mas esse pessoal, eu ia usar uma palavra que eu não posso dizer, e sendo padre menos ainda, mas são aqueles malucos, assim, entendeu? Você sabe do que eu tô falando. Que abraçam qualquer coisa. Esses não servem para incentivar os outros. Então aí você entra naquele outro grupo de 16,5%, que já começam a dar um pouco mais de apoio, vão dando uma visibilidade maior, e aí você vê um crescimento. Porém, quando é que a coisa pega? Quando você passa dos 19% para os 20%. Aí é quando você começa a ter uma margem maior de adoção de um comportamento. Então esse comportamento pode ser um novo estilo de caneta, um novo estilo de computador, um novo estilo de telefone, um novo plano, assinatura, seja o que for. Enquanto você não passa disso, o seu projeto tem risco de cair. Isso acontece dentro de uma igreja para um novo trabalho, isso acontece dentro de uma mudança de uma cultura de uma empresa, isso acontece em tudo. Não é por maldade, a gente funciona assim. Particularmente, eu gosto de prestar atenção, que dá umas curiosidades minhas. Quando o senhor começou a falar, parece que a igreja do senhor, a preocupação em escalar a potência da igreja, então eu posso oferecer isso a muito mais pessoas. Não era mais ou menos esse sentimento? Eu tenho um bom trabalho aqui e eu posso oferecer para mais pessoas. O senhor mencionou no caso do psicólogo. E assim, por exemplo, eu não fui atrás do marketing, porque com perdão se alguém pratica essas coisas, né? O tal dos gatilhos mentais, né? Não, você fala lá que o negócio está acabando. Mentira, nem você faz certas decisões, se você tem dinheiro ou não, se você pode ou não, se você quer naquele momento. Não é porque está dizendo que está acabando, todo mundo sai correndo. Não é o gatilho mental da escassez. Da escassez, né? Que vai resolver o problema. É o que você pode adquirir, né? Sim, e aquilo que tem sentido e que cria um relacionamento. Então eu posso até ir num lugar, fazer um mau negócio, mas eu não vou voltar lá. Então esse tipo de marketing assim, não tinha muito sentido para mim. Quando fala de escalar, por exemplo, não é bem isso. Eu tenho eu sigo um cara, é o Seth Godin, Godin, né? E ele não trata as coisas do marketing dessa maneira. Então, o que eu digo para as pessoas, esses dias no evento que eu fui falar, eu dizia, eu quero falar com quem quer falar comigo. Eu não quero falar com todo mundo. Não dá, não é possível. Então, na minha igreja, eu não quero todo mundo. Quer dizer, lógico que eu quero, né? Como padre, né? Há um chamado universal. Mas as pessoas que encontrem sentido de fato naquilo que lá acontece. Eu não posso fazer com que uma mãe pegue o filho pelo pescoço e traga a igreja. Isso nem o próprio Jesus faria. Então, não é esse tipo de escala de massificar, mas sim uma escala da gente entender, encontrar pessoas que pensam desse modo, né? E não façam as coisas apenas por um tipo de instinto que não vai sendo provado, metrificado, organizado, e é só assim meio que uma pastoral do desespero, né? Ou o pessoal fala o marketing da esperança. Você posta qualquer coisa na rede social e fica esperando que alguém te procure para vender. Não funciona, né? Todas as coisas têm o seu caminho, a natureza tem o seu modo de funcionar, as nossas relações, o modo como a gente compra, o modo como a gente frequenta alguma coisa, e a gente tem que entender essas leis para poder ficar mais fácil. Qual é o caminho que eu descobri nisso? A empatia.
Uma das experiências mais fortes que eu tive no marketing foi uma aula sobre empatia, que foi a primeira aula do primeiro curso da pós-graduação. Quando a gente estuda teologia, para se preparar para ser padre, na comunidade, tem uma matéria chamada teologia pastoral. Então, te prepara para ser pastor. Eu não lembro de ter tido essa palavra lá no meu curso. E quando eu vi o professor do marketing dizendo que era aula de perfil do consumidor e processo decisório de compra, né? Cara, se concentra na empatia. Se você conseguir entender a dor do seu cliente, daquele que você atende, daquele que você serve, se você conseguir entender a linguagem dele, qual é o repertório dele, você vai conseguir falar com ele, ele vai entender e você vai criar ali uma relação. Então, se escalar por esse processo de uma empatia e não apenas um processo de massificação. Até porque a linguagem, muitas das vezes, ela não é a linguagem falada, né? É a linguagem corporal que fala muito mais daquilo que você está querendo traduzir. Eu acredito nisso. A pessoa que consegue entender, né, a linguagem corporal, e nós falando de negócio online, conseguir entender a linguagem escrita, que às vezes parece ser muito óbvio, mas não é óbvio, você consegue tomar alguns caminhos, né, e até mesmo ajudar o seu cliente e não passar certos apuros, né? Hoje em dia eu acho que, tratando desse assunto, fica um pouquinho mais difícil porque você está muito distante do cliente, né? Falando em questão de venda. Então, nesse aspecto, a gente é estudar mesmo, mas de uma forma mais ampla. E aí eu acho que... eu acho que as redes sociais, elas dão pra gente uma espécie de um laboratório gratuito de convivência, de criação de relacionamento, de entender um pouco as pessoas. Então, eu acredito muito nisso, assim. Hoje, por exemplo, um comentário de alguém, sei lá, né, a pessoa está assistindo a transmissão ao vivo da paróquia e a pessoa coloca lá no comentário: a transmissão está ruim, não estou ouvindo o leitor, né? Eu não posso encarar isso como algo que me envergonha. Eu tenho que entender que tem aí um apelo de uma necessidade, melhora o som. Quer dizer, se eu quero que as pessoas deem atenção ao que eu faço, como é que eu vou ignorar uma reclamação? Eu vou tratar a reclamação como se fosse uma ofensa. E está ali de graça. Então, enquanto você tem empresas que têm que pagar para receber um feedback, um tipo de avaliação, né, de comportamento de um produto, nas redes sociais, as pessoas te elogiam, as pessoas te... Tudo bem, tem aqueles que fazem isso meio que por vício, né? Tem os haters. Os haters, mas também tem os likers que são superficiais, estão lá só dando curtida para... Mas tem ali um feedback. E a primeira, eu acho que é a resposta mais imediata, a primeira possibilidade que você tem de melhorar o trabalho que você faz. E está ali de graça nas redes sociais. Sim. E aí o padre vai para Roma, faz o doutorado lá e aí volta para o Brasil. Uhum. Quando o senhor volta para o Brasil, o senhor já assume uma igreja, uma paróquia? Sim. Eu fui para a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que fica ali na Vila Industrial em Mogi das Cruzes. É muito conhecido como mineração, porque antigamente houve uma empresa de mineração lá. Fiquei lá 1 ano e 7 meses. Depois eu fui para a paróquia São Pedro Apóstolo, em César de Souza, e ali eu estou já há quase 5 anos. Ótimo. E aí nós conversamos um pouquinho, né? A pastoral do empreendedor, né? Isso. Ela nasce em 2017. 2017. Isso é um movimento da sua paróquia ou é um movimento de todas as igrejas? A fundação, a criação dessa pastoral, ela tem como assim, os primeiros corações que se juntaram ali foram o Frei Rogério Soares e o Padre Joãozinho, né? Eles são aqui da nossa região? Não, eles são... Bom, o Padre Joãozinho é conhecido nacionalmente. O Padre Rogério também, mas eu sei que ele é de Brasília. O Padre Joãozinho mora aqui no Vale do Paraíba. Eu acho que Taubaté, ou pelo menos ali é uma referência para encontrá-lo, né? E começaram isso por outros trabalhos que a igreja tem. E aí criaram uma experiência em um lugar, depois uma outra paróquia copia, né? Nada se cria, tudo se copia. E esse trabalho vai crescendo. Então, se eu não me engano, quando em 2019, antes de começar a pandemia, a gente teve o primeiro encontro na paróquia de o início de uma pastoral do empreendedor, nós éramos o 11º núcleo no Brasil. Então, assim, é uma pastoral extremamente recente. Quando a gente fala de um grupo de catequese que existe quase desde o momento ali dos apóstolos,
é um grupo super organizado que tem um como operar muito fácil. A Pastoral do Empreendedor é extremamente nova, né, 2017 para cá. A catequese ela já está instruída, né? Então Sim. já sabe quais são os passos, a pessoa que entra, ela já tem, podemos dizer assim, para ficar mais fácil ao entendimento, né? Já tem uma cartilha pré-estabelecida de como que ela começa, o meio, enfim. E aí eu acho que o desafio da Pastoral do Empreendedor é que não tinha isso, né? Vocês tiveram que ir modelando, né? E vendo o que funcionava e o que não funcionava. Isso aqui funciona, ótimo. Eu acho e tenho a certeza que vocês compartilham, e coisas que também que não deram certo, compartilha também, para que acho que o entendimento que um vai ajudando o outro. E depois os canais de comunicação. Então, eu tenho um blog, nesse blog eu sempre posto alguma coisa sobre vários assuntos, mas um deles é o Empreender com Fé. E aí você vai recebendo depois um pouco de feedback, né? Então, por exemplo, o que você poderia tratar como espiritual, então eu vou rezar para que Deus me ajude a ter mais clientes. Ótimo, e tenho certeza que Deus vai atender. Mas o que eu também posso fazer para ter mais clientes? Então, eu conto sempre essa história. Uma vez eu recebi alguém que estava assim muito chateado, e eu acho que todo empreendedor, vai ter gente escutando, assistindo e vai se identificar. Muito chateado porque os próprios amigos não frequentavam aquele comércio da pessoa. E essa pessoa ela vem um pouco ofendida, então lógico, tem uma dor muito grande, eu não estou me sentindo apoiado, tá? Aí beleza, eu escuto, né? E aí eu pergunto, beleza, me faz uma lista dos empreendimentos que você frequenta, porque são os seus amigos que são donos desses empreendimentos. Então me fala a padaria que você vai porque o dono é seu amigo ou porque o gerente é seu amigo. Me fala então sei lá, do barbeiro, barbeiro aqui, né? Porque aqui não tem muito. Porque é seu amigo. Não tem muito isso. Então, em algum momento alguém criou a ideia de que você tem que chamar seus amigos beleza, chama seus amigos para tomar uma cerveja, tomar um chá, alguma coisa. Mas será que é isso que vai dar ao seu empreendimento o fôlego necessário e principalmente o profissionalismo que tem que ter se você estiver cercado dos seus amigos? Provavelmente não. E aí, é uma das coisas que eu discuto em a filosofia. Você já tinha um ditado para isso, né? Amigos, negócios à parte. Quem fez o povo esquecer isso? E aí você alimenta, às vezes, uma coisa que você deveria buscar nele como amigo, aquele lado do afeto, do apoio. Você está querendo dele uma parceria de negócio, enquanto que você próprio também não tem essa mesma parceria com as outras pessoas. Então, você vê, aparentemente é um problema espiritual, você vem porque você sente uma decepção com pessoas com quem você convive, mas a sua decepção é fruto de uma percepção mal funcionando ali. E aí quando você olha de um modo diferente, poxa, os meus amigos são meus amigos. Vão vir, vou convidar para um evento diferente, vou divulgar com eles. Beleza, mas eles não devem ficar vindo porque são amigos, devem ficar porque o meu negócio é bom, porque eu atraio pela qualidade, pela oferta que eu tenho. E aí é diferente. E aí tem um ditado que é muito falado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Pois é. Então assim, você pode orar, igual o padre falou, acreditamos que Deus pode abençoar, trazer clientes, mas qual estratégia você vai fazer para poder fazer a recorrência desses clientes no seu estabelecimento, né? Que continue. Deus trouxe, né? Mediante a oração, a reza, Deus trouxe ele para perto, mas qual foi a sua estratégia para continuar essa recorrência? Entra na questão da qualidade do atendimento, do produto que você vende e tudo mais. E depois, será que o amigo da gente é o mais qualificado para depois avaliar? Porque às vezes ele vai ficar com dedos para comentar. Ou se comentar, dependendo do jeito que comenta, desvia a sua atenção. Então eu acho que tem várias coisas assim, chama o amigo para ser amigo, e se ele quiser ser cliente, parceiro de negócio, maravilha, mas não alimenta muito essa expectativa. Ela não é sadia e ela não é confirmada pela sabedoria mais popular. Sim, e aí o padre fala que mais ou menos em 2019 começa a atuar mais forte. Isso, a gente fez um encontro, e é onde eu digo, a gente fez naquele primeiro encontro, e deixo aqui registrado agradecimento ao Danilo e a Deise, que são os nossos coordenadores da Pastoral do Empreendedor. Muitos outros casais chegaram junto, acompanharam, e depois também vão sendo direcionados a outros trabalhos, mas a gente fez um encontro que ele durou uma tarde inteira,
e assim, com pessoas de alta qualidade, de profissionalismo, de entendimento, gratuito. E a gente juntou lá quase 100 pessoas, né, na igreja. Isso foi em novembro, acho que 4 de novembro, foi uma data assim. Logo depois veio a pandemia. Então, o trabalho que era para ser presencial, ele foi todo online. Então, a gente tinha ali muita coisa de ouvir as dores das pessoas, sem imaginar, né? A própria igreja sofreu, porque tudo que a igreja faz é com aglomeração e com toque, né? Vai abençoar as pessoas, vai pôr na mão. É tudo assim, imagina. Foi muito difícil. Mas, e outras empresas, né? Por exemplo, alguns mais próximos nossos que trabalhavam com transporte de criança. Tudo isso, né? Tanta coisa, né? Acho que é isso, nesse ponto que eu queria chegar, né? Qual foram as dores dos empreendedores que chegou pedindo intercessão, aconchego, né? Se você assistir as primeiras missas, porque quando fecharam as igrejas, então eu fiquei fechado. Vai todo mundo para casa e fica com a sua família. Eu tava lá com as baratas, a Santa Ceia, né, na sala de jantar, e barata pela casa, que até os seminaristas, que são os estagiários que ajudam. Eu sempre obeso, hipertenso, eu falei, coronavírus, chega aqui, eu não vou poder nem contar a história depois. E aí, se você assistir as primeiras missas que eu celebrei no meu escritório, então uma coisa bem improvisada, sem música, eu sempre fiz live, adoro essas coisas de tá sendo filmado, o pessoal me gravando, a gente acha até que é importante por isso. Sempre gostei, mas celebrar aquelas missas, olhando para a câmera, e assim, aquele momento, os números de casos aumentando, mas eles lembram disso, e eu me lembro muito, que eu dizia o seguinte: ainda que levantem, que não sei quantas mil pessoas podem morrer, nenhuma pesquisa, nenhuma previsão diz o meu nome nem o seu. Então, vamos fazer de tudo, com o conhecimento que a gente tem, para que a gente possa dar uma resposta e depois a gente atravessar esse mar, né? E isso foi muito forte para mim, assim, eu tive que tomar decisões, por exemplo, de empreender. Por exemplo, a gente é uma romaria, a gente estava com 11 ônibus reservados e pagos. E isso, a romaria no dia 15, não sei se vocês lembram, 15 de março, houve uma juíza que mandou o Santuário de Aparecida fechar, a nossa romaria para lá, no domingo. Ela decretou no sábado, né? Quando foi na quarta-feira, antes, então, sem saber que isso ia acontecer, eu cheguei para aquele, e aí sempre isso, né? Nenhum empreendedor empreenda sem conselheiros. A gente tem que ter gente que fale. Há decisões que só você toma, mas você precisa ouvir outras pessoas. E eu conversei com eles. E conselheiros que não abaixem a cabeça para tudo que você fala, mas que te confrontem, né? E houve ali um momento, né? Como? Não, mas é a fé, e a romaria, e a gente já tem 11 ônibus pagos, como é que a gente faz? E foi tudo isso. Então, aquela noite, de quarta para quinta, eu praticamente não dormi. Então, é tanta coisa que você reúne de preocupação. E aí, na quinta-feira de manhã, chamei eles, né? E falei, a gente vai tomar uma decisão e agora a gente vai equilibrar o prejuízo. Por quê? O povo pagou o ônibus. E até mesmo porque nós estamos falando de 11 ônibus, estamos falando de mais de 400 pessoas. Então. E 400 pessoas que depois vão voltar para as paróquias, para as nossas comunidades, para a região. Eu falei, então agora a gente vai ter que minimizar os prejuízos. Então, o ônibus está pago, eles vão devolver? O povo pagou, mas não vai, o que a gente faz? Então agora a gente vai ter que pensar nisso. E assim, Deus ajudou tanto que a empresa devolveu o dinheiro, a gente devolveu o dinheiro para o povo e não foi para coisa. Então, na sexta-feira isso tudo estava resolvido, no sábado tudo muito tranquilo, a gente sabia que não ia, e quando teve aquela notícia de que o santuário ia estar fechado, imagina nessa hora, para você decidir o que ia fazer, ia ser muito mais doloroso, né? E aí foi um momento que eu senti assim, vamos realmente pensar em estratégias para enfrentar a pandemia. As outras coisas a gente vai resolvendo depois. Então, com vários que vinham pedir conselho, a primeira coisa é essa: olha, o que você pode negociar, tenta negociar. Então, houve várias coisas, né? Por exemplo, esse pessoal que trabalha com aluguel de salão. Beleza, a pessoa não vai poder fazer festa, então você não vai perder a data daquilo, então você vai ter que jogar para frente. É uma data menos que você vai ter para alugar depois, mas você também vai. Então, algumas coisas que podiam ser pensadas imediatamente. Depois, essas coisas das redes sociais, né? Eu tenho hoje lista de transmissão beirando 2.000 pessoas. Então, o meu WhatsApp sempre ficou na entrada da igreja, desde que eu cheguei. Mas depois eu criei uma estratégia.
que era assim, a pessoa manda mensagem para mim, já vai uma mensagem automática, né? Eu uso uma conta comercial, aceita entrar na lista de transmissão e todo dia eu mando a mensagem do Salmo para a pessoa. E essa lista é toda segmentada, pessoa que eu conheço do Brasil, Alto Tietê, os que são só da paróquia, padre, freira, tudo tá bem separadinho, né? E aí a gente começou a divulgar muita coisa que não fosse fake news, mas que ajudasse as pessoas a tomarem algumas decisões. Então, o que havia de melhor informação, conforme eu entendia, conforme aquela palavra discernimento, colocava lá. E foi muito bom, assim, depois eu comecei a colocar o terço num certo horário, ao meio-dia, para as pessoas rezarem, né? Então foram as estratégias que a gente foi encontrando. A gente fez encontro online, aí eu fazia alguns cursos online também, de várias coisas, né? Então isso ajudava algumas pessoas a encontrarem algumas ideias, né? Mas não foi um caminho fácil, né? Para mim era a experiência de andar no deserto, né? Você tem uma direção, mas você não tem um caminho pronto, né? E graças a Deus a gente está aqui contando a história, né? E nesse caminho de pandemia, que ainda nós não saímos, né? Bom deixar frisado que não saiu da pandemia ainda, tem alguma história que realmente, de algum empreendedor que te emocionou, que ele se reinventou ou que não conseguiu? Tem alguma história que o padre... Eu posso contar várias, assim. Eu vou contar uma bonita e uma não tão bonita. As duas têm um ensinamento, né? Então, não posso dar os nomes assim, não, mas se eles ouvirem, eu acho que eles vão se reconhecer. E digo que louvo a Deus pela possibilidade de ouvir certas histórias e acompanhar, né? Então, um foi assim, antes um pouco da pandemia, e eu tenho muito essa coisa, assim, você sempre vai ao ponto certo das coisas. Então, no caso, a recomendação que eu dava era: tem um momento no seu dia em que você vai rezar, independente dos efeitos que isso tem. Então tem gente que diz: eu rezei, meu coração não palpitou. Eu falo: se você tiver palpitação no coração toda hora, é arritmia, não é mística, né? Não, cuidado com isso, né? E essa pessoa começou a fazer um caminho de sempre ir à Capela do Santíssimo. Então, para quem é católico, entende, é um espaço dentro da igreja, onde tem uma luz vermelha acesa, lá está Jesus eucarístico, né? Mas alguém de uma outra religião, uma outra experiência, então, o que você pode fazer na sua igreja para rezar e entender que está no lugar mais sagrado ali daquilo que já é sagrado. E essa pessoa encontrou nesse tipo de oração uma estabilidade de sentimentos, de entendimento, de clareza, de pensamento. Então, quando entrou a pandemia, enquanto o mundo girava e se assustava, essa pessoa ela tinha uma fonte dela de se reencontrar, reorganizar as ideias e cada dia descobrindo as coisas. Então, essa pessoa, assim, de vez em quando a gente conversa, ela me diz: se não fosse esse período anterior de uma descoberta de espiritualidade, não sei como teria atravessado esse caminho. E do ponto de vista de trabalho, de retorno, mais ganhou do que perdeu. Então, assim, em vários aspectos, ela conta desse progresso. Uma outra história que não é a mais bonita é também um empreendedor que ele tinha um ramo e aí, lembra das cascas que eu falava, né? As cascas que a gente conhece, então a gente conhece primeiro do negociável, a gente conhece o útil e o propósito, né? Mas primeiro veio do propósito, o útil e o negociável. Então, isso em filosofia diz que o primeiro na ordem do ser é o último na ordem do conhecer. Quando você pega a cebola, o que você conhece primeiro? É isso daqui que é a casca, até o último, mas é o mais importante. E essa pessoa trabalhava num ramo e ela sentia o desejo, o propósito de mudar de ramo. Agora, todo projeto que vem na cabeça da gente, ele pode ter muita validade. Você tem que se perguntar: tenho recurso, tenho condições, como é? No livro tem uns guias para responder essas coisas, né? E para ele era muito claro que tinha a ver com o propósito dele. Mas nesse momento ele não tinha os elementos materiais, no caso pecuniários, né? O dinheiro, para sustentar o momento da crise. Então, quando abriu o negócio e ele começou a florescer, veio a pandemia. E era um lugar que dependia de frequentar, de aglomerar e tudo mais. Então, no senso da utilidade, não foi reconhecido. Então, ele tentou manter com o propósito, mas não foi possível. Depois teve que fechar e voltar àquela atividade que ele já conhecia, já tinha um caminho e tudo. Então, é de tudo um fracasso? Não é. Porque a própria pessoa se convenceu que se ela tivesse se preparado um pouco mais para sustentar, né, talvez poderia ter vencido o período
da pandemia com um pouco mais de posteriormente tranquilidade. isso fica muito mais organizado. Para depois, perfeito, né? Vale ressaltar para quem está nos assistindo, o Padre Clayton, ele escreveu um livro, Empreendendo com Fé, né? E é sobre esse livro que eu queria falar um pouquinho agora, Padre. Como que veio a ideia de escrever esse livro, né? Qual que foi o insight que o Padre teve? Qual foi o propósito dele? Ele tem um nível bastante prático, né? Então, assim, não tem conversa que eu tenha com as pessoas que ela não seja para mim, de fato, uma reflexão. Então, esses dias foi engraçado, eu peguei um Uber e era para volta do evento que eu tava, né, uma reunião, e todo mundo me ofereceu carona, né? E eu já tinha chamado, eu falei, não vou cancelar, né? Eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, que o diferente sempre traz para você alguma coisa, né? E aí, para mim foi muito legal, porque eu não me apresentei como padre, a gente ficou conversando, né, durante o caminho, aquelas conversas, né? Mas no final das contas, esse homem estava vivendo uma crise muito grande, porque tinha saído de uma situação bastante confortável e tinha entrado em empreender do jeito que ele quer, com as coisas que ele gosta. Mas tem aquele momento, a família está sofrendo um abalo, não só de condições, mas de perguntas sobre o significado. E várias coisas que eu conversei com ele, eu já tinha respondido em blog, tinha respondido em postagens, em coisas desse tipo. Então, o livro, ele é um projeto que organiza um caminho que já estava feito. Então, assim, alguns desses textos, eles já foram postados, então, gratuitamente, por exemplo, no meu blog. Alguém vai ler o blog, muita coisa do livro está lá e está gratuito. O livro é por quê? Você sintetiza, você pode dar de presente para uma pessoa, você deixa ele ali guardado, se faltar internet ele está lá, né? Então, ele nasce como uma espécie de um caminho, não final, porque depois a gente vai continuando o diálogo, mas sintetiza. Então, para muita gente que está empreendendo e ao mesmo tempo sente algumas dificuldades e gostaria de ter um olhar um pouco além daquilo que é o prático, o livro ele tem um caminho de resposta. Até mesmo porque tem uma cronologia que fica muito mais fácil o entendimento, né? Isso, ele está organizado um pouco nisso, né? Ele começa de coisas um pouco mais práticas, né? Mas vai até você construir uma rotina, por exemplo. A rotina de oração do empreendedor, né? Para quem está se perguntando como é que eu rezo, você reza com a sua rotina. No geral, as pessoas cometem um erro imenso. Elas olham a rotina do frei, da monja, do padre e queriam copiar. Não, porque a nossa espiritualidade depende do estilo da nossa vida. Então, talvez você, como pai ou mãe, vai estar lá abraçando seu filho, cuidando dele, quase dormindo de sono e tentando rezar. É isso que você, comparando com dizer, mas é uma oração dispersa. Não, é a sua oração e a oração que você pode fazer. Eu vejo assim, quando a gente vai ao médico, o médico às vezes não te deu solução, não encontrou ainda o problema, mas o jeito que ele conversou com você e a esperança que ele colocou no seu coração, você pode estar lá com a pior doença do mundo, mas você sai falando, deixa eu encontrar um jeito de lutar. Até mesmo porque o falar é prata, né? O falar é prata e ouvir é ouro, né? Perfeito. Então, às vezes não muito falar na sua reza, na sua oração, que vai ter alguma significância na sua vida, né? Mas eu acredito que tem que ser de coração, tem que ser Sim. coração aberto, sem pretensão nenhuma, né? E quando você imagina que tudo que você faz toca na vida de uma pessoa, isso é espiritualidade. É o jeito que você tem de servir ao próximo, cuidando daquele que está do seu lado. Sim. E aí, esse livro aqui, o senhor lançou ele quando? Ele foi lançado em 2020. 2020, ano passado. Não, faz 2 anos. Não, você me assustou agora. No final do ano passado, então eu quis acrescentar outras coisas nele. Então eu fiz um outro projeto. Então ele está aqui, ele está com um novo índice, né? Aquele SBN. Sim. Então é uma segunda edição. Então tem acréscimo de textos e ele está com uma diagramação mais simples, mais enxuta, né? Agora ele está até com uma cara um pouco mais profissional, sabe? Assim, E então é já a segunda edição. Então ele já está aí num aspecto um pouco mais maduro nas coisas. E tem o site dele, o Instagram dele, e ali a gente vai conversando as coisas, o canal no YouTube, tudo isso daí vai virando uma espécie de uma comunidade, né? Então, pessoas que estão interessadas em entender mais o processo de empreender, mas com um olhar um pouco
além do prático e do técnico, mas aquilo que é vocacional e de propósito de vida, então vai encontrar ali também um tipo de apoio. E aí as reuniões na Pastoral do Empreendedor, elas continuam online? Ou já... Não, agora presencial. Presencial. Né? Gente, presencial e com café. Né? eu falo que uma das coisas que as pessoas perceberam, que o grande valor é sempre o encontro. Eu acredito que o virtual ele traz o encontro, acredito. Acredito que você consegue rezar, acredito que você consegue sentir o que o outro tem no coração, num certo nível. Mas nós somos físicos. E essa coisa do contato, do olho no olho, de você estar numa reunião e as pessoas estarem com as crianças se interagindo também, isso nada substitui, né? E as nossas reuniões voltarem. Então, como que elas acontecem? Uma vez por mês, a gente tem uma espécie de mentoria. Ela dá uma espécie de variada, né? Então, um mês a gente faz um tema um pouco mais de espiritualidade ou de formação cristã, no outro um pouco mais técnico. Então, a gente já teve, assim, alguém que era contador, mostrando quais são os caminhos que você consegue investimento desses programas de governo. Então, isso ajuda, né? Então, tem um equilíbrio entre o espiritual e aquilo que é o técnico mais organizacional, né? Para as pessoas que nos assistem, tem como participar dessa pastoral? Ou onde elas conseguem ver que dia que são? Sim, processo, né? Isso, perfeito. Ó, é assim, é sempre bom se a pessoa ela já frequenta a comunidade dela. Então, eu diria o seguinte: se não tem na sua paróquia, se não tem na sua comunidade, agora, pode ter pessoas, por exemplo, que são católicas e pensar lá na comunidade dela, na experiência espiritual que ela tem, um trabalho organizado disso. E aí, eu vou te contar, quando a gente foi fazer esse encontro para iniciar a Pastoral do Empreendedor, eu e o Danilo, a gente foi fazer uma visita ao Sebrae. E um contato nosso, o Márcio, lá daqui do Sebrae de Suzano, um abraço, ele é um super parceiro. E aí ele ficou impressionado, ele disse, olha, às vezes o empreendedor, ele acha que assim, a igreja quando procura está pedindo para ajudar a trocar o telhado, né? Lógico, ele não falou dessa forma, mas assim, às vezes é isso que parece, o padre vai chegando, alguém fala, nossa, ele vai me pedir desconto, tá querendo esmola para a igreja, alguma coisa desse tipo. E a pastoral realmente ela não tem esse compromisso, então não é da prática da pastoral juntar fundos para alguma coisa. Isso pode acontecer por uma espécie de transbordar da própria convivência, mas não é o foco da pastoral. É ser pastor para aqueles que são ovelhas sem pastor no mundo dos negócios. E então assim, isso eu diria, pela importância dela, eu incentivo que onde houver empreendedor que tenha fé, crie um núcleo disso. Então, se você é de uma paróquia, pede ajuda lá para o seu padre, conversa com alguém, não faz depender isso demais do padre. Na minha paróquia eu estou envolvido porque eu gosto e isso tem um pouco a ver com o meu estilo. Mas outros padres podem até se assustar, que negócio de pastoral do empreendedor, nunca ouvi falar disso. Mas na nossa paróquia a gente tem o encontro, ele acontece uma vez por mês. Agora eu vou falhar assim na data porque fica na minha agenda. Olha, na agenda eu vou e participo, entendeu? Então, mas a missa do empreendedor é sempre terceira sexta-feira, 7h30. Então, essa próxima sexta já é a terceira sexta, se alguém quiser, não sei quando que vai ao ar, né? Mas seja como for, sempre terceira sexta, e tem uma reunião mensal que tem essas mentorias. Vale ressaltar que tanto o livro como todas as informações desse projeto vai estar na descrição, o blog do padre também, e para você que está interessado, como o senhor falou, em dar sequência nisso na sua comunidade, acho que vale a pena dar uma passadinha no que o senhor já faz de serviço. Né? Sim, perfeito. Até mesmo que é igual o próprio padre falou um pouco anteriormente, né? Ninguém inventou a roda, né? Não precisa inventar, é só pegar algo que está funcionando e implementar na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, né? E acho que o núcleo mesmo, igual o padre falou de comunidade, né? Acho que é isso, né? É um ajudando o outro, né? Trazendo experiências novas, né? Porque eu acho que é tudo para um propósito só, né? Propósito do quê? Daquele que empreende, né? É ter uma boa qualidade de vida para ele, para seus familiares e, claro, né? No meu pensamento, eu acredito que é o que eu faço, né? É abençoar as pessoas que estão ao seu redor, perfeito. Né? E sempre também contribuindo para o progresso. Então, quando a gente fala de uma empresa fechar no lucro, o lucro não é só financeiro, ela trouxe benefício. Então, pensa assim, graças à ambição.
de tantas pessoas, e ambição no sentido positivo, a gente está aqui entrando em contato com pessoas que a gente não conhece, do outro lado da tela ou do áudio que estão escutando, podem ter naquele dia rezado, pedindo a Deus uma palavra, uma orientação, e essa palavra está chegando mediante esses meios que foram inventados e que a gente tem que agradecer a Deus por eles existirem, né? Em latim, paz é pax, então PAX. No grupo da Pastoral do Empreendedor, eu sempre faço uma saudação a eles assim: desejo a vocês pax et pix, a receber. São duas coisas, né? Preenche o propósito da existência, mas os meios materiais com os quais você sustenta a sua vida, mas faz o mundo progredir. Eu fiz o Empretec, eu não tinha falado disso. O Empretec é um seminário comportamental do Sebrae, na verdade ele agora esqueci o nome da outra organização, mas é o Sebrae que implanta aqui no Brasil. E lá, numa das falas, né, a gente viu que para cada R$1 que você movimenta como empreendedor, outros R$7 são movimentados. Então, assim, há uma responsabilidade grande, porque esses R$7 estão naquilo que é indireto e que vai trazer movimento, capilaridade, desenvolvimento para quem está perto de você ou longe, né? Então, empreender é uma vocação, é uma coisa sagrada, é uma coisa importante, né? E ter a expressão que as pessoas usam, e ela é bastante violenta, mas eu acho que é bom, e ter sangue nos olhos, fazer as coisas com gosto, né? Põe teu coração ali, né? E essa vontade trabalhada, acho que isso é importante. E entender que os empreendedores no Brasil, nós temos um dado bacana que eu li hoje, até mesmo por um dos nossos colaboradores, Miguel, que no mês de fevereiro as PMEs foram responsáveis de abertura de novas vagas de emprego, de 220 mil empregos criados, né? Então nós estamos falando de pequenas empresas, né, de porte pequeno mesmo, ou médio porte, né, que estão fazendo, querendo não, o resultado, né, a diferença no Brasil. Então, quanto mais pessoas se dedicarem a empreender com sabedoria, com estratégia, com foco, eu acho que é a melhor das opções. Eu acho que com isso também surgem outras necessidades, né? Quando a gente fala que a necessidade de haver mais negócios, mais pequenos negócios que movimentam a economia, esbarra nessa questão que você está falando. Não é só sobre o negócio, são uma série de questões da pessoa particular que influenciam no negócio. Então acho que o mais legal desse projeto aqui, falando particularmente, é você tratar o empreendedorismo não só como não só como estratégia, não só como venda, mas quais são as outras questões que fazem parte desse núcleo. Nós vamos chegando ao fim do nosso podcast. Padre, o senhor tem alguma mensagem, alguma frase que você pode deixar para os nossos empreendedores? Bom, primeiro é deixar um desejo declarado, né? Que as pessoas que estão entrando em contato, acompanhando esse podcast, primeiro sejam gratas a essa iniciativa de vocês. Então, vocês estão trazendo à disposição dessas pessoas conhecimento, experiência, tanta coisa. E isso está chegando lá e que entre no coração, na cabeça, transforme o comportamento. Então, esse desejo declarado de que todo mundo que está envolvido nisso possa encontrar muita alegria. Eu acho que uma frase para guiar as coisas. Agora vocês me pegaram, sabe? Eu queria uma frase. Você já soltou algumas durante o podcast. Mas assim, eu não sei o que dizer, né? Porque empreenda com fé, né? Eu acho que talvez seja isso, mas aí aparecer slogan do livro, né? É um pouco feio, né? Mas se Deus é por nós, que será contra nós? Amém. Eu acho que isso é uma frase assim, sustenta em tantas coisas. Porque também gosto de falar ao empreendedor que talvez não crê em Deus, não tem uma fé organizada, né? Mas que sinta isso, olha, tem um desejo dentro de você, você tem uma vida, um propósito, e imagina, se você ainda não acredita, mas imagina que só você pode fazer isso, né? E você é um projeto que tem que ser realizado, não um projeto que vai ser colocado de lado, né? Reveja as estratégias, as oportunidades, olhe um pouquinho, né? A palavra oportunidade é bonita, ela lembra aquele vento que facilita que você chegue ao porto, né? O oportuno é isso, há um vento favorável, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que direcionar as velas do barco, eu tenho que olhar para que lado esse barco pode ir e aproveitar esse vento que vai facilitar a minha chegada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então carreguem isso daí no coração. Muito obrigado a vocês por
me receberem aqui, né? Agradeço ao Jefferson da Policastro, que fez aí a referência, né? E essa mediação. Mas muito obrigado de estar aqui. Deus abençoe cada um também que está acompanhando esse encontro. Amém. Acho que o prazer é todo nosso, tanto em questão de aprendizado e a oportunidade de conversar com o senhor. Obrigado por o senhor estar aqui. É isso mesmo. Vamos chegando ao fim de mais um podcast. Não esqueçam de seguir nós no Instagram, @topocast, e no nosso canal do YouTube. Ative o sininho e já nos segue também, já se inscreve aí. Agradecer a todos os envolvidos, né? Eu acho que foi um papo muito bacana. Sim. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.